Mas também, senhor presidente, o que gostaria de colocar aqui nesse momento é que o governo acabou regionalizando as decisões e permitindo que cada região avalie a sua realidade, o que, em certo sentido, tem trazido maior coerência na aplicação dos temas e das propostas de contenção dessa crise, tentando equilibrar a crise da saúde com a crise econômica e com a realidade de cada município. Também, senhor presidente, em muitos tem se feito um conselho gestor regional e, às vezes, as próprias associações dos municípios, os prefeitos se reúnem e as decisões têm sido tomadas pelas prefeituras. O Ministério Público também tem orientado e quero aqui também, senhor presidente, fazer uma ressalva que tange ao posicionamento que tem sido colocado algumas vezes com relação ao trabalho religioso, trabalho das igrejas. Lembrar que as igrejas aqui no estado de Santa Catarina, elas já estão vivendo uma realidade de restrições. A partir de 20 de abril, através da portaria da Secretaria de Estado de Saúde, foi realizado este protocolo e as igrejas estão já, desde o dia 20 de abril, apenas com 30% da sua capacidade, observando, então, esta restrição com o distanciamento social, com álcool gel nas portas. Muitas estão medindo a temperatura, inclusive, das pessoas antes de adentrarem aos templos. Muitas estão usando também aquele tapete sanitário para a higienização dos calçados. Então, quero fazer aqui, senhor presidente, um apelo aos prefeitos, e eu sei que a grande maioria, dezenas e dezenas com os que tenho conversado, têm se mostrado muito serenos, muito lúcidos com relação a essa situação. As igrejas já desempenham, além do trabalho espiritual, um trabalho social relevante no Estado, atendendo as pessoas também na questão da saúde emocional, da saúde mental, espiritual, tem sido um fator preponderante nesses tempos de pandemia. Isso comprovado, inclusive, por próprios setores da área médica, científica, a importância do aconselhamento pastoral, a importância da fé, da oração, muitas vezes combatendo o suicídio, a síndrome do pânico, o estresse, combatendo também, muitas vezes, a depressão, a ansiedade, fortalecendo a imunidade emocional das pessoas. Então, quero deixar aqui um apelo aos conselhos gestores regionais, aos conselhos gestores também dos municípios, ao próprio Ministério Público, que olhem com bastante critério essa atuação das igrejas, pois elas já estão trabalhando com restrições e apoiando o poder público, incentivando, orientando as pessoas a cumprir as determinações, com todas as igrejas trabalhando com essa portaria que institui o uso constante de máscara durante as reuniões. Então, que haja também um critério, uma vez que as igrejas estão declaradas como entidades a serviços essenciais no governo federal, no país todo, e aqui no Estado também, por uma lei de nossa autoria, que foi aprovada quase que por unanimidade na Assembleia, depois de diálogos, inclusive, com os diversos setores do comitê gestor, comércio, os próprios setores do Ministério Público. Então, quero deixar aqui este apelo aos prefeitos que possam olhar com bastante critério, pois as igrejas já estão trabalhando com essas restrições e colaborando com o poder público. Eu vejo que, às vezes, acontecem situações até inusitadas, situações que recomendam até que não se cante dentro das igrejas, recomendações que às vezes não conseguimos entender qual é a realidade ou a base técnica, científica, para que se tomem essas medidas. Então, quero deixar este apelo aqui ao Ministério Público, aos comitês gestores regionais, aos prefeitos, aos comitês gestores municipais, que se olhem com critérios, cidades que, por vezes, delimitam um horário de funcionamento para as igrejas, por exemplo, até às 8 horas da noite, fato em que as pessoas trabalham até às 18, até às 19, e como que vai fazer
fazer, então, esse atendimento até às 20 horas. Então, fica aqui o apelo desse deputado para com esse setor que é parceiro do poder público, esse setor que investe na saúde espiritual, emocional das pessoas, nesse setor que é essencial, declarado por lei federal, por lei estadual, sancionada aqui pelo governador, publicada em Diário Oficial. E, repito, as igrejas são parceiras do poder público, então que o poder público possa olhar com muito carinho estas situações e que nos comitês gestores também se chame para o diálogo os padres, pastores, sacerdotes. Eu vejo que muitos comitês, muitas vezes, não contemplam a representação desse setor, que é algo tão relevante para o nosso Estado. Então, fica aqui o apelo para que os conselhos gestores também incluam representantes do setor religioso, para que também se considere todo esse trabalho, e também é algo que os conselhos de pastores municipais estão fazendo também, reunindo, conversando, havendo essa comunicação. Eu creio que é possível nós nos unirmos nesse enfrentamento dessa crise da saúde. E, repito, as igrejas já estão trabalhando com 30% da sua capacidade e fazem um trabalho social, espiritual, podem fazer muito mais para ajudar nessa pandemia. Então, fica o meu apelo aqui para os conselhos gestores regionais, municipais, Ministério Público, que possam, então, também dialogar com esse setor, para que esse setor possa continuar trabalhando, continuar ajudando, claro, com as medidas restritivas, com máscara, com distanciamento, com álcool gel, com 30% da capacidade, mas que se observe realmente com critério a função principal das igrejas, que é o atendimento à população, que é o trabalho social, espiritual. Então, fica o meu apelo, senhor presidente, para que se valorize esse setor tão importante, que já é declarado essencial no nosso Estado, no país, continuar trabalhando. Não somos contra as restrições, as medidas restritivas, mas eu vejo que muitas vezes se declara um fechamento das igrejas sem consultar o próprio setor, sem ter, às vezes, um foco de contaminação, enfim. Eu sei que cada caso é um caso, sei que precisa ser analisado, mas que faça esse apelo, que se inclua, que se valorize, então, também esse setor tão importante para a sociedade, que já trabalha com restrições e quer continuar trabalhando, ajudando as pessoas, fazendo bem pela comunidade, pela sociedade catarinense. Muito obrigado, senhor presidente.